E aí, gurizada, beleza? Então, resolvi falar sobre aquilo que aconteceu no sul dos Estados Unidos, lá em Virgínia. E aí, me arriscando, né, a mais uma vez o YouTube não monetizar meu vídeo ou monetizar pouco meu vídeo, que é o que ele vem fazendo nos últimos vídeos. O que não faz diferença nenhuma, porque, né? São os... não faz tanta diferença assim. A gente só tira alguns milhares de dólares por semana. Então, beleza, o que aconteceu lá em Virgínia? Uma passeata de um grupo neonazista, né? Virgínia, sul dos Estados Unidos, todo aquele lance, né? Dos caras historicamente ali não queriam escravidão, na época da guerra que teve ali e tal. Então carrega o histórico ali de racismo já. Daí rolou que saiu uma galera ligada à extrema direita e não a Cristo que vá fazer as pessoas me convencerem que aquilo era de esquerda. E daí eles estão com um argumento muito bom agora. Eles estão falando que a KKK ou a Ku Klux Klan é de esquerda porque foi fundada pelos democratas. E daí não adianta falar pra essa galera que, olha, cara, conceito como direita e esquerda vão mudando ao longo do tempo. Naquela época lá, né, os democratas eram a direita estadunidense. Não adianta falar isso. Agora a Ku Klux Klan é de esquerda e saiu essa galera aí de extrema direita que estão chamando de esquerda também. Mas só chegar ali naquela galera então que seria de extrema esquerda, manda um monte de gente de extrema esquerda e ali e pede pra chamar eles de esquerda, entendeu? Daí eu acho que não ia dar conflito nenhum, né? Se tu chegasse ali pros caras da KKK, pô, meu amigo, eu sei que tu é socialista de esquerda. Não ia dar problema nenhum, né? Mas enfim, daí eu vou fazer um parênteses importante aqui. Quando eu digo essa extrema direita, eu vou naquela extrema direita antidemocrática, antiliberal, né? Esse recorte é importante para não botar tudo no mesmo saco, porque isso é super perigoso quando se faz isso em análise, tu botar tudo no mesmo saco. Tem uma matéria da BBC que vai ficar linkada aqui, eu separei alguns trechos da matéria para ler para vocês, tá? Então, né, sobre o que foi falado no protesto. A BBC Brasil conversou com um pai e uma mãe que levaram a filha de 14 anos ao protesto. Abre aspas porque o pai da criança falou. Eu aprendi com meu pai que precisamos defender a raça branca e hoje estou passando este ensinamento para minha filha. 14 anos. E ela não aprendeu a ser racista sozinha, né, seu animal? Ela tem 14 anos. 14 motherfucker anos. E tem um pai assim. Outra frase bem interessante poderia ser dito da Segunda Guerra Mundial. Judeus não vão nos substituir, né? Meu Deus, os caras conseguem gritar isso, sabe? É um bagulho que até agora eu não consigo acreditar. Então não tem como, né? Então era isso, era uma marcha ali, nazista e tal, neonazista. Eles passaram por um campus universitário, daí parece que tinha ali um grupo de estudantes negros, e daí também parece que chegou uma galera antifascista, daí aconteceu meio que o óbvio, né? Se pegaram no pau. O pior jeito pra resolver as coisas, né? Eu acredito nisso, porque violência não é a melhor forma de resolver as coisas. Só que isso aí daí levanta uma questão muito importante, porque eu acho difícil a possibilidade de não ter dado briga nesse contexto, que tipo... vai um grupo neonazista e passa na frente de uma universidade. Qual é a possibilidade disso não dar conflito? Né? É isso que eu fiquei pensando. Eu deixei linkado aqui um vídeo do Alisson sobre liberdade de expressão, que tem toda uma corrente que defende a liberdade de expressão a total e todo custo. Então essas pessoas, ok, poderiam ali expressar a sua imbecilidade e tal, porque é isso que fortalece a democracia. Mas daí eu confesso que eu não sei, porque tipo, do mesmo jeito que eu acho que liberdade de expressão é um direito humano e tem que ser resguardado inclusive pra esses mangolão, ao mesmo tempo, será que não teria que ter um limite naquilo ali? Isso realmente eu confesso que é uma dúvida bem genuína minha que eu não tenho bem formado. Porque eu fico imaginando uma marcha nazista na cidade. E os caras vão ali, protestam, depois voltam para suas casas tranquilos e tal. E tipo, nada acontece, sabe? Nenhum protesto contrário, ou nenhum tipo de... ah, não, eles foram protestar pacificamente. Então isso é uma coisa que realmente fica aberto aqui. Um recorte que a gente tem que ter, se isso acontecesse no Brasil, essas pessoas seriam presas, né? Porque a apologia ao nazismo é crime. Então, né, no Brasil tu tá resguardado pela lei, em teoria, só que eu realmente não sei se permitir que isso aconteça e que eles possam falar merda seja uma coisa legal. Vou deixar isso pra discussão. Mas foi legal, sabe o quê? Aquele Twitter que ficou pegando a foto dos caras e depois pegava a foto, descobria quem era e mandava pras empresas que eles trabalhavam. Isso eu acho legal, não é violento e ao mesmo tempo é um protesto da hora, né? Porque, tipo, tá mostrando ali a cara da galera toda e, bom, né? Eu, se eu fosse empresário, ia querer um cara que foi numa marcha neonazista trabalhando comigo. O Airbnb também cancelou algumas contas de usuários, o PayPal também. É que tá dentro do limite da civilidade, isso eu acho válido, tu entendeu? Isso eu acho válido, isso tá dentro do limite da civilidade. E daí, né, essa galera toda cheia de ódio, babando ódio contra negro, contra gay, contra imigrante, que eles não conseguem não se ligar ainda, que inclusive tem uma matéria aqui, que o terrorismo doméstico, então, esses bagulho aí da supremacia branca,
Ku Klux Klan, essa extrema-direita reacionária, essa galera que é responsável pela maior parte dos atentados terroristas nos Estados Unidos. Muito mais que grupo islâmico. Tem que combater o terrorismo internacional? Pô, um país como os Estados Unidos, claro que tem, né? Isso tem que ser uma preocupação e é uma preocupação do país. Obviamente que sim, tem que ser. Mas o que tu esperaria do teu presidente no caso quando acontecesse uma marcha nazista no teu país? O que o Trump falou no primeiro momento? Calma, galera, não vamos fazer violência. Depois de muita pressão política, 2 dias depois que ele se pronunciou falando que aqueles caras eram maus que atacam o coração da América. mas só porque sofreu muita pressão política. E agora que foi definido como terrorismo aquilo ali, vamos esperar pra ver como é que a lei estadunidense vai agir em cima desses caras. E daí, pra completar a cereja do bolo, já não bastasse toda essa desgraça, pra completar a cerejinha do bolo, tem uma galera que, pô, quer ser o cara que quebra o paradigma, o cara que vai lá e bota o contraponto, o cara que vai lá inteligentão, que fica usando de artimanhas pra fazer as pessoas refletirem e tal. Super pensadores, coloca todo mundo em contradição, eles vivem com essa máxima que é o quê? Nazismo é de esquerda. O que é a terra plana das ciências humanas, né? Diga-se de passagem. Até pensei em fazer um vídeo sobre, mas eu realmente meio que desisti, que tem um monte de material falando sobre isso, tem um monte de texto, tem até inclusive vídeo sobre isso, e eu fazer um vídeo sobre isso vai ser só mais um pra virar essa coisa de briga de torcida. Olha aí, olha aí. Então, tipo assim, ó, se matem. Até porque apareceram uns argumentos do tipo assim, Ai, Hitler comia pão, Stalin também. Olha como eles são iguais. galera compara o socialismo com o nazismo de uma forma muito errada. Eles podem ser totalitários, aquele conceito da Hannah Arendt, as origens do totalitarismo, etc, etc, etc. Eles são totalitários, são ditadores. Me referindo, né, ao Hitler e ao Stalin. Mas a galera esquece as ideologias que levam cada um e que levaram cada um até ali, os contextos envolvidos e tudo mais. E fazer isso é de um simplismo tão simples e tão ingênuo que chega a dar pena. Mas todo mundo tem direito de ser mongolão, né? Todo mundo tem direito de ser mongolão desde que não interfira na mongolice dos amigos mongolinos. Tu foi bem mongolão agora, né? E daí eu comecei a ler um livro chamado, olha só, abre aspas, Livre Mercado e Seus Inimigos, Pseudociência, Socialismo e Inflação, de um cara chamado Mises, né? É um grande teórico aí dessas internets da vida. No começo do livro ele já começa a falar que direita e esquerda não dão conta do mundo, que são conceitos defasados, que se perdeu muito tempo filosoficamente falando sobre isso. Eu até concordo com ele, mas no sentido do mundo ser bem mais complexo que essa linha reta, etc, etc, etc. Nesse sentido eu prefiro ficar com as definições do Bob, que até tem críticas em cima, mas aquela ideia da ferradura, ou como o Pirula falou no vídeo dele lá, que tem os morrinhos, né? A mesma coisa da ideia de ferradura do Bob. Quer dizer, são pessoas que estão cada um no seu morrinho ou na sua ponta de ferradura, estão olhando no olho uma da outra, elas podem até se gostar, tipo, Olha só, ele chegou lá na ponta também, eu cheguei aqui na ponta também. mas é diametralmente oposto uma coisa da outra. Eu achei que eu não ia conseguir falar diametralmente, falei de novo, olha só. Então Hitler e Stalin eles não foram a mesma coisa, foram autoritários, eles podem ter sido totalitários, mas a mesma coisa é muita ingenuidade afirmar isso, ou ignorância, ou uma fé, ou uma mistura de tudo. Aí voltando pro livro do Mises, que ele vai falar sobre um cara chamado Hegel, que ele diz que o Hegel formou 2 grandes escolas de pensamento. E, ó, o Mises tinha falado que esquerda e direita não dava da conta do mundo e essas coisas todas. E como é que ele define? Os hegelianos de esquerda, que deram origem ao pensamento marxista, ao pensamento socialista, etc, etc, etc. E os hegelianos de direita, que deram origem ao pensamento nazista. Então, tipo assim, é um conceito que ele nega, mas ao mesmo tempo ele acaba usando para fins didáticos, porque é pra isso que serve a porra desses conceitos, para ser usados para fins didáticos, entendeu? Eu não quero criticar o Mises em si, até porque dentro da escola austríaca faz tudo sentido o que eles falam. Mas é que o problema é justamente esse, faz sentido só pra eles. É uma escola fechada que só eles conversam. Outras escolas de pensamentos não entram, a revisão de pares na academia não funciona, né? Mas dentro do que eles se propuseram pra falar faz sentido. Então fica a crítica construtiva aí porque eu gosto de aprender, né? Mas principalmente eu gosto de ciência. Mais ainda ciências humanas. Bem embasado. Então cada vez que alguém fala que o nazismo é de esquerda, o salário do professor é parcelado. E essa minha teoria faz muito sentido. Por que faz sentido? Porque além de estarem parcelando o salário dos professores para o Brasil afora, é só no Brasil que essa coisa de nazismo de esquerda existe, tu entendeu? Então só aqui que faz sentido. Porque se tu usar isso como argumento, Ai, o nazismo tinha socialista, doido. cavalo marinho, é equino. Principalmente, o Belo é um cara bonito. Sabe o Belo? Sei. Nossa, sei. Ele é feio. Né? E pra que serve toda essa discussão aqui?
Pra vocês entenderem que nem esquerda nem direita tem monopólio da virtude. E se tu tratar as coisas com monopólio da virtude, tu tá esquecendo o básico de seres humanos, que é tratar aquilo com um certo rigor científico. O que menos interessa quando tu trata alguma coisa com rigor científico é a apologia das coisas que tu defende. Principalmente que no meio dessas coisas todas a gente consiga entender algumas coisas. Nazismo é crime contra a humanidade, então não existe essa coisa. Ah, vamos lá entender o que eles estão pensando. Vamos ouvir as demandas desse grupo nazista que é exterminar negros. Cara, não tem como. Já se entende o que é, já tem muitos estudos sobre daí. Inclusive esses de esquerda não interessa muito, e todos eles chegam à conclusão que eles são imbecis, ponto. Tipo, não tem... Não, vamos ver as demandas que eles estão trazendo. Não, principalmente, sempre quando aparece um cara das ciências humanas e fala assim, olha, vamos tomar cuidado aí com o nazismo em ascensão, com o fascismo em ascensão. Todo mundo fica assim, Ai, nada a ver. Esse cara aí é um esquerdalha por estar falando isso. ciências humanas não é opinião, então vamos escutar um pouco mais o que essas pessoas têm a dizer. E tô falando dessas pessoas, nem tô falando de mim, porque eu estou longe de ser um intelectual, sou mais o dono da Pandora. Então quem fica perdendo tempo com esse negócio de nazismo de esquerda, vê se perde tempo pra estudar, isso não é uma ofensa, sabe? Não é um negócio... Ah, meu Deus, ele tá mandando estudar, olha só, usando argumento bem ridículo. A única forma de acabar com o nazismo é através do estudo. E daí não interessa muito se é esquerda, direita, centro, meio, lateral, enfim, zagueiro. Porque para ser contrário ao nazismo só tem que estudar e ter um pouco de bom senso. Tomar sempre muito cuidado com aquele primórdio básico do nazismo e do fascismo, que é a ideia de negação ao outro. O outro não presta, o outro é culpado pelos meus problemas. Isso é uma coisa que tem que tomar muito cuidado. Quando a gente trabalha em sociedade, quando a gente vê grupos, tá? Aquele grupo ali não presta. Isso é um dos princípios básicos, então vamos tomar cuidado. Então era isso, gurizada, espero que vocês tenham gostado. Agora dá pra pedir, né? Dá um joinha no canal, compartilha com teus amiguinhos e se inscreve. Estamos crescendo o canal que menos cresce no Brasil, tá? Beijo no cérebro de todo mundo e tchau!